Olá, meus queridos irmãos que acompanham as atividades da Sociedade Espírita Caminho, Verdade e Vida de Porto Velho, Rondônia. Que Deus abençoe a todos nós. Nesta penúltima live da série As Mulheres do Evangelho, nós vamos conversar sobre uma mulher citada no Evangelho e também sem nome. Consta na tradição que a sua perseverança, a sua fé, fez com que essa mulher, cujo nome a gente não conhece, passasse a ser conhecida na sua comunidade como a Dama da Fé. Mas nos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, ela é citada como a hemorroíça, a mulher hemorroíça, uma mulher excepcional, que com certeza tem muito a nos ensinar. Como diz o nome, se tratava de uma mulher com constantes crises hemorrágicas, doente, possivelmente anêmica, já fraca e que devia sentir muitas dores. Naquela época, a mulher sofrer de hemorragia trazia mais dores e consequências do que aquelas que seriam naturais da doença. Porque segundo a lei hebraica, que vocês podem encontrar no Velho Testamento, em Levítico, capítulo 15, toda mulher no período menstrual se torna automaticamente uma mulher impura, pelo fato de haver um fluxo de sangue. E mesmo que o fluxo sanguíneo continuasse, ou se ele retornar mesmo fora do período menstrual, que se caracterizaria como hemorragia, uma doença, ela permaneceria impura durante todo esse fluxo. Tudo o que ela tocar, o leito onde ela deitar, as cadeiras que ela se sentasse, os móveis que ela tocasse, os objetos que ela utilizasse, todos se tornariam impuros também e os outros não poderiam usar. E o pior, ninguém pode tocá-la. Segundo a lei, ninguém pode tocar numa mulher com fluxo do sangue, nem os amigos, nem os parentes, porque eles também se tornariam impuros. Agora imaginem, no caso da nossa irmã, essa hemorragia já durava 12 anos. Essa doença já estava com ela há 12 anos. Daí não é difícil concluir que ela estava fadada ao isolamento, a ficar só. A Amélia Rodrigues conta que essa nossa irmã, ela era de Cesareia de Filipe. E conta que ela, a nossa mulher, já havia buscado muitos médicos, já havia procurado inclusive curandeiros em diversas regiões, fora da região da onde ela era, e fez tudo o que eles ensinaram. Se medicou com tudo que tinham receitado e mesmo assim não conseguiu melhora nenhuma. Mas era uma mulher que não desistiu, não se revoltou, não se deprimiu ao ponto de querer desistir de tudo, porque ela tinha um grande valor. Ela não se entregava às dores. Ela não se entregava, ela enfrentava o que a vida lhe trazia. E quando ela já se viu sem dinheiro e ainda doente, aí ela resolveu atravessar o Tiberíades, ou o Mar da Galileia, e ir até Cafarnaum, ver se lá ela encontrava algum médico ou algum novo remédio que ela ainda não conhecesse. Mas tudo foi também em vão. A viagem foi árdua. As dores acompanharam ela na viagem e ela estava só. Foi quando ela, já em Cafarnaum, ficou sabendo sobre Jesus e soube que Jesus também estava ali em Cafarnaum, ele era da região. E a nossa mulher, a hemorroíça, já tinha ouvido falar de Jesus. Inclusive, ela já tinha ouvido falar das curas que ele havia feito. E ela passou a ter certeza de que ele, que ela começava a acreditar ser o Messias prometido, poderia curá-la também.
E então ela começou a procurar Jesus pela cidade, quando viu uma multidão que o estava seguindo. Meu Deus, ali está o Messias. Jesus, nessa hora, estava a caminho da casa de Jairo. Jairo era um dos líderes da sinagoga local. Jesus estava indo atender a um pedido dele para que ele curasse a sua filha que estava morrendo. E como era comum, a multidão seguia Jesus e o comprimia, não dava trégua para ele, espremia-o enquanto ele seguia. Parecia quase impossível que alguém no estado de fragilidade da nossa mulher conseguisse abrir espaço naquela multidão para chegar até ele. Mas ela chegou. Ela conseguiu ficar a 2 passos dele. E naturalmente ela sentiu medo, mas ela acreditava em Jesus. E nos conta Amélia Rodrigues que ela sentia, ela estava tão perto dele, enquanto ele caminhava e ela tentando seguir, era como se ela sentisse Jesus invadir o íntimo dela, como se dele já se desprendesse uma força desconhecida, miraculosa. Era a fé dela. Mas a multidão foi se condensando cada vez mais. E ela então, desesperada, com medo de não conseguir ficar mais tão próxima a ele, ergueu os braços numa súplica silenciosa, conseguindo tocar a ponta do tecido da veste dele, da veste do Cristo. E foi instantâneo. O sangue estacou, a dor passou e toda a nossa mulher, a nossa irmã, experimentou uma estranha sensação. Tudo foi muito rápido, porque nesse mesmo instante Jesus parou de caminhar, se voltou e perguntou: quem tocou as minhas vestes? E como diz os evangelhos, os próprios discípulos responderam: Jesus, o Senhor vê que a multidão está te apertando. Como assim quem me tocou? E Jesus olha em volta como se estivesse procurando alguém. E então, ela mesma se atira ao pé de Jesus e disse: fui eu, Senhor, que era desgraçada. Eu sabia que se eu tocasse as tuas vestes, eu poderia recuperar a minha saúde. Jesus então a olha com ternura e diz: filha, a tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada desse mal. Dias depois, ela retorna para Cesareia de Filipe, a sua região. Voltou aos parentes, contou a eles, não só a eles, e a muitos curiosos sobre como ela tinha ficado curada. E como depois de ver Jesus, ouvir a sua voz, olhar nos seus olhos, depois de ela ter sentido todo o magnetismo amoroso do Cristo, como ela conseguiria viver longe dele? E depois de algum tempo, ela se despediu de todos e foi ao encontro do Cristo. E ela o seguiu, até o momento em que soube dos acontecimentos lamentáveis do horto, quando prenderam Jesus. E naquele dia que amanhecia, Jesus começou a sua caminhada ao Gólgota. Ele estava trôpego, já ferido pelas torturas da época e pelos espinhos que na véspera tinham sido cravados na sua cabeça e que fazia com que o sangue jorrasse e misturasse ao seu suor. A multidão que o seguia crescia cada vez mais. E eles gritavam palavras muito ásperas, pediam o chicote, pediam que lhe rasgassem a carne, que lhe rasgassem ainda mais o corpo. E ela buscou segui-lo também. E da mesma forma que fez em Cafarnaum, quando ela buscou se curar,
Mais uma vez ela enfrentou a multidão para chegar perto de Jesus. Só que não era aquela multidão apenas curiosa, mas uma multidão feroz, perturbada. E nesse momento em que ela também consegue se aproximar do Cristo que carregava a cruz, e que nesse momento sofria porque ele buscava subir uma ladeira muito íngreme da colina que levaria ele até o Gólgota, ele não suportou. Ele escorregou e caiu. Nesse momento, ela se aproximou no ímpeto de Jesus caído. E antes que pudessem frear, ela toma de uma toalha de linho, né, que levava, que trazia aos ombros, e com essa toalha de linho branco, ela envolve o rosto de Jesus. E com todo o carinho, ela buscou limpar o sangue que jorrava das feridas, dos chicotes e dos espinhos. É como que se ingenuamente ela buscasse curá-lo do seu sangramento, do mesmo jeito que ele, o Cristo no passado, a curou do sangramento que ela tinha. Ela então se volta para o povo, caída, ajoelhada junto a ele que estava ainda caindo, e pediu que o ajudasse. Mas a voz embargava, porque ela chorava muito. E os judeus que estavam lá vendo a cena gritavam ainda mais pelo chicote sem piedade. Ela, mesmo com os gritos do chicote, mesmo os soldados que por aquele instante paralisavam, talvez pelo magnetismo da visão, mas que poderiam a qualquer momento chicoteá-la e levá-la também, ela não sentiu medo. Não sentiu medo de ser chicoteada, de ser apedrejada, não sentiu medo de ser presa. Ela ficou lá, com Jesus caído, como que querendo ela fazer um milagre que o salvasse. E nesse instante, Jesus ergue os olhos amoroso e olha para ela demoradamente e diz: vai em paz, eu me lembrarei de ti. Ela o acompanhou ainda até o fim. E logo depois, Jesus estava morto. Então ela desceu o monte e conta-nos Amélia que junto aos demais cristãos que o amavam, ela passou a servir a Jesus no bem. A história da hemorroíça é uma história de fé, de coragem, é uma história de perseverança. E observemos que não foi a doença em si que a transformou no exemplo de conduta cristã, mas a maneira como ela se comportou diante daquela doença. Ela poderia ter se comportado de uma maneira totalmente diferente, mas ela optou pela coragem, pela fé, pela perseverança. E isso nos leva a algumas reflexões. Muitos de nós também carregamos nossas doenças por longos anos. E essas doenças nos maltratam, elas também nos enfraquecem, elas também nos entristecem. Alguns de nós também, como a mulher hemorroíça, recebemos o milagre da cura. Sim, o milagre da cura. Porque Deus também age através dos profissionais de saúde, dos médicos, dos enfermeiros, dos farmacêuticos. Mas outros continuam seguindo, nós sabemos, e às vezes nós mesmos continuamos seguindo na vida sem conseguir essa cura, acompanhados dessa doença até o final, até muitas vezes o desencarne. E é nesse momento em que estamos doentes que nós temos duas escolhas na vida. Ou nós mantemos a fé profunda em Deus, na certeza de que o Deus está conosco, que Ele mantém a sua amorosidade, aconteça o que acontecer. Ou nós desistimos da fé, desistimos de lutar, desistimos até da vida e caímos na indiferença, no amargor, na rebeldia.
Quando a vida nos traz um desafio dolorido, esse desafio ele tem o endereço certo. É nos fazer crescer, evoluir, progredir um pouco mais. Esse desafio, ele nos vem sempre na medida certa, sempre na hora certa para as nossas necessidades espirituais de crescimento. E a primeira coisa que nós temos a fazer é não desistir, é perseverar, é lutar até o limite das nossas forças para vencer esse desafio. A segunda coisa é fazer com que essa nossa luta seja acompanhada de resignação e de aceitação, independente de nós vencermos ou não no campo material esse desafio que nos chegou. Porque essa nossa fé que nos sustenta nesses momentos de desafio não pode ser uma fé apenas que a gente mantém se a gente conseguir a vitória na luta ou a cura, mas ela precisa se manter também se houver a derrota. Vejam que a mulher hemorroíça durante 12 anos lutou contra essa doença, que não foi só uma doença física, mas algo que lhe alijou, lhe isolou da presença de seus familiares, de seus amigos, que a fez se tornar só, que a fez ter dificuldades de todas as ordens físicas e emocionais. E durante esses 12 anos ela nunca deixou de ter fé e nunca deixou de lutar. O que importa para nós, espíritos, seres imortais, não é apenas se nós vamos vencer ou não os desafios da vida, como no nosso exemplo, uma doença, mas de que maneira nós estamos nos comportando diante desse desafio. Se nós nos mantemos na certeza de que tudo está certo, de que aquele desafio seja provisório ou se estenda durante toda a nossa encarnação no campo material, ele vem como um aprendizado e que nós precisamos ter ouvido de ouvir, olhos de ver, coração para sentir. Que aprendizagem nós precisamos ter, que sentimento, que valor nós precisamos desenvolver diante desse desafio. Vocês lembram que Jesus disse à mulher hemorroíça, depois de ela ter sido curada, Jesus disse para ela, filha, a tua fé te salvou, vai em paz. Aí ele disse uma frase, e ser curada desse tal mal. Ele disse no futuro, ser curada, seja curada. Por que ele diria isso se ela tinha acabado de ser curada? E façamos um parêntese. Muitos ali a multidão o tocava, mas o tocava de maneira sem fé. O toque dela foi o toque da certeza profunda de que se ela tocasse a veste dele, ela seria curada. Então, que frase é essa? E ser curada deste teu mal. E seja curada e cure-se desse teu mal. É porque a cura que Jesus se referia, nesse segundo momento da frase, era a cura da alma dela e não do corpo. E a cura da alma só dependia dela. E quando ele diz a frase para ela, ser curada desse teu mal, ele também fala isso com tal magnetismo para ela que atinge as profundezas do eu daquela mulher. Como se despertasse ela para uma transformação que ainda faltava ela fazer. E essa, meus amigos, é a grande lição trazida pela essa história da nossa irmã. Que recebamos ou não o milagre da cura física nas nossas doenças ou a cura nos nossos problemas, que nós também possamos atender ao chamado do Cristo, que sejamos curados desse nosso mal. O mal profundo que nós trazemos na nossa alma e que nós precisamos identificar. Pode ser o mal do orgulho,
Pode ser o mal do egoísmo, o mal da indiferença dentro do nosso próprio lar, o mal da vaidade, do ódio, do ressentimento, da rebeldia, da mania de se sentir vítima, da maneira de julgar, querer mandar, querer controlar e tantos outros. E é só assim, identificando as nossas mazelas, aproveitando a oportunidade dos desafios para se transformar intimamente, é que nós também vamos conseguir nos reaproximar do Cristo, como a mulher hemorroíça fez, e que nós também possamos, ao nos reaproximar de Jesus, ouvir também na nossa alma a frase dele: eu me lembrarei de ti. A nossa gratidão ao Cristo, que constantemente nos ampara, nos cura e nos ama. A minha gratidão a todos vocês, meus queridos irmãos, pela atenção. Muito obrigada.